Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos, neste dia 20 de setembro, estudar os capítulos 17 a 20 do Evangelho de Mateus. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 17, onde nós temos como principal destaque a transfiguração. Vamos à leitura. Na Nova Almeida Atualizada, lemos assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. E assim termina o capítulo 17, de uma forma bem diferente como começou, pois no início nós tivemos a transfiguração, e a transfiguração pode ser um episódio único, mas precisa ser compreendido.
aparentemente Jesus mostrou a sua glória a 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E nós percebemos que estes discípulos testemunharam ao lado de Jesus Moisés e Elias. Como eles sabiam que era Moisés e Elias? Alguma coisa identificava estes homens. Talvez Moisés foi identificado pelas tábuas da lei, como nós vemos nessa figura. Talvez Elias tenha sido identificado de alguma forma, denotando o seu poder como profeta. E assim nós percebemos que Jesus dá um recado muito direto a eles: não contem a ninguém. Eles queriam permanecer na glória, eles queriam armar uma tenda, eles queriam passar muito tempo ao lado de Jesus glorificado e de Moisés e Elias, mas não foi possível. Era necessário descer do monte. Jesus estava se encaminhando para a cruz. Mas antes, ele cura um menino. Antes, ele prediz a sua morte e ressurreição. Antes, ele paga os seus impostos. E parece ser algo muito longe, distante de um ensinamento espiritual, pagar um imposto. Mas o fato é que Jesus está denotando com isso que nós podemos não ser cidadãos deste mundo, mas enquanto estivermos aqui, devemos cumprir com todas as exigências deste mundo. Não devemos deixar nada para trás, não devemos dever nada a ninguém, e nem mesmo ao Estado. Vamos à leitura do capítulo 18. Temos como principais destaques o maior no reino dos céus e como tratar um irmão que peca. Vamos à leitura na íntegra, depois tecemos rápidas considerações destes 35 versículos do capítulo 18. Vamos à leitura. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano.
Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Muito bem, o capítulo 18 traz importantes lições e considerações a todos nós. Vemos que o maior no reino dos céus é uma discussão que na realidade não deveria existir. Nós vemos que Jesus coloca no meio de todos uma criança. E não, ele não coloca uma criança no meio deles porque uma criança é inocente. Pois como o salmista Davi falou no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe e tenho sido mal desde o dia em que nasci. E assim nós percebemos que a criança é uma referência não de inocência, mas de dependência. Não podemos ser pedra de tropeço a ninguém. Os fariseus e os mestres da lei, os escribas, eles eram pedra de tropeço, porque eles achavam que poderiam conquistar a sua própria salvação por meio de obras. E Jesus demonstra que precisamos ser dependentes, que precisamos saber que somos dependentes, porque dependentes nós já somos. Uma outra importante consideração a fazer neste capítulo se refere a como devemos tratar um irmão que peca. Um irmão que peca não pode ser exposto de imediato. Um irmão que peca precisa passar por vários passos para tentarmos conquistá-lo, para tentarmos salvá-lo. Aquele que está em pecado deve ter o seu pecado confrontado, inicialmente por uma pessoa, posteriormente por 2 ou 3 testemunhas e no final por toda uma congregação. E somente se ele não se arrepender, se ele continuar em pecado, é que ele deve ser considerado como um publicano. Pedro vai questionar: mas, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E nós percebemos que não há limites para o perdão, por isso Jesus diz 70 vezes 7. E logo na sequência ele relata a parábola do servo que não queria perdoar, do credor incompassivo. O servo, ele
tinha uma dívida impagável com o seu senhor e foi perdoado. Mas o seu conservo tinha uma dívida muito menor com ele e ele não o perdoou, o lançou na prisão. E por isso, ele não foi perdoado quando o seu patrão descobriu o que ele havia feito. Da mesma forma, há muitas pessoas que nos devem, que pecam contra nós, que nos magoam, que nos machucam. Mas nós precisamos perdoar, porque Jesus nos perdoou de pecados incomensuráveis e muito maiores. Vamos ao capítulo 19. Temos dois principais destaques, a questão do divórcio e o relato do jovem rico. Vamos à leitura destes 30 versículos do capítulo 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eis a leitura do capítulo 19, o capítulo 19 que começa com uma questão polêmica especialmente para os nossos tempos atuais, em que há altos índices de divórcio, mesmo entre cristãos. E nós percebemos que o divórcio não é da vontade de Deus. Quando há um casamento, dois se tornam um, e essa união deve permanecer indissolúvel enquanto houver vida neste mundo. No entanto, há uma única hipótese para que haja divórcio, que é exatamente o adultério. Se isso não acontecer, tudo precisa ser tratado, administrado, e os casais devem permanecer juntos. O divórcio foi criado por conta da dureza do coração dos seres humanos. Na sequência, Jesus abençoa as crianças e diz que dos pequeninos é o reino dos céus, porque os pequeninos, eles são humildes e sabem que são dependentes de Deus, conforme vimos antes. Depois nós temos o triste relato do jovem rico, um jovem que se achava demais, um jovem que queria fazer algo para conquistar a salvação, um jovem que pergunta uma questão equivocada, porque ele diz: que farei para alcançar a vida eterna? Que farei de bom para alcançar a vida eterna? E ninguém pode alcançar a vida eterna fazendo algo. Ele se achava um fiel cumpridor da segunda tábua dos mandamentos, e é exatamente esta que está sendo ensinada por Jesus a ele, quando Jesus diz a ele a respeito dos mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas claramente este homem não era perfeito, porque quando Jesus concedeu a ele a tarefa difícil de entregar tudo e segui-lo, ele não o fez. E por último, Jesus vai falar a respeito do perigo das riquezas. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E este versículo já foi muitas vezes mal compreendido para muitas pessoas. Jesus aqui está dizendo que nenhum rico herdará o reino dos céus, quando ele está dizendo que ninguém que é simplesmente soberbo, arrogante e que confia em si mesmo herdará o reino dos céus. O grande problema continua sendo a humildade, ou a falta dela. Jesus, então, vai dizer, diante da exclamação e da indignação dos discípulos: mas como alguém vai ser salvo? Porque para eles os ricos eram ricos porque eram abençoados por Deus. Era esta a teologia da prosperidade não se criou hoje. Ela vem de muito tempo, desde a época do ministério terreno de Jesus. Então, aliás, bem antes, né? Se nós observarmos o livro de Jó, ali já há teologia da prosperidade, porque quem seguia a Deus tinha tudo de bom e do melhor, tinha saúde, tinha prosperidade. Quem não seguia a Deus não teria, na cabeça dos amigos de Jó, lembram? Então, nós percebemos que Jesus vai dizer: para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível um rico herdar o reino dos céus. É possível um pobre, é possível um homem, é possível uma mulher, é possível alguém de uma etnia determinada e de outra etnia. É possível, porque quem salva é Jesus, é Deus. E nós precisamos observar que todo aquele que tiver deixado algo para seguir a Cristo terá muito mais no reino dos céus. Seguimos com o último capítulo, o capítulo 20, onde nós temos como destaque a parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos ler os 34 versículos, depois retomamos como temos feito. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse:
Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Assim termina a leitura do capítulo 20 de Mateus, um capítulo um tanto quanto difícil para muitas pessoas que estão habituadas a como o nosso mundo funciona. Em nosso mundo, você deve buscar sempre merecer, conquistar. E muitas vezes não é observado que há pessoas que terão mais dificuldades do que outras para merecerem, pois estão em um contexto de muito maior dificuldade. Claro que nós devemos nos empenhar, é claro que nós devemos, sim, arregaçar as mangas, ir à luta. Sabemos disto, conforme as nossas possibilidades, evidentemente. No entanto, no reino dos céus não é assim. O mesmo salário que será pago para um trabalhador que começou às 6 da manhã será pago para aquele que começou às 18. Por quê? É um único salário que nos traz a mesma premiação, a salvação, o perdão.
Talvez muitas pessoas possam pensar, mas não é justo. Mas o que é justo? Se nós analisarmos a justiça do nosso ponto de vista, não seria justo Jesus se sacrificar em nosso lugar, que é o que ele prediz na sequência. Jesus prediz claramente que o seu ministério é um ministério de servidão, mas não adianta. A mãe de Tiago e João, que provavelmente não estava ouvindo a conversa de Jesus e os seus discípulos, se aproxima dele e diz: Senhor, reserva um lugar especial para os meus meninos. E Jesus vai dizer: não me compete fazer isso. E os outros discípulos poderiam ficar tranquilos com a resposta de Jesus, mas eles se indignam. Por quê? Será que não é porque eles também queriam um lugar especial? Entre vocês não deve ser assim. Você quer algo, quer ser o primeiro, então seja o último. E essa frase vai calar fundo no Evangelho de Mateus. Os últimos serão os primeiros, porque Mateus está falando com os judeus. Os judeus são os primeiros, e grande parte deles vão rejeitar Jesus. Mas muitos irão crer, como aqueles 2 cegos de Jericó, que clamaram por Jesus e que foram curados da cegueira. Este estudo, então, retomando os ensinamentos, talvez seja também, dos capítulos 17 a 20, um convite para você, irmão, irmã, para cada um de nós, para pessoas que ainda não creem, a serem curadas da sua cegueira espiritual. Pedro, lá no Monte da Transfiguração, ficou encantado com a luz, com o brilho, com a glória. Será que muitas vezes não é isso que nos chama a atenção? Na fé, na religião, na igreja, quando Jesus está dizendo o tempo inteiro: sirvam, sejam últimos, pois vocês, só deste modo, poderão agradar a Deus e se tornar primeiros. Quem é o maior no reino dos céus? Para Jesus, é alguém tão dependente quanto uma criança. E é óbvio que volta e meia nós iremos cair no pecado da soberba, da arrogância. É óbvio que volta e meia alguém ao nosso redor vai cair nestes pecados. E aí, como nós iremos tratar esta pessoa? Quantas vezes devemos perdoar alguém? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Muitos, no afã de quererem conquistar coisas neste mundo e nesta vida, irão esquecer dos principais ensinamentos de Deus. Irão até mesmo se divorciar. E quando Jesus diz que isso ocorre simplesmente por conta da dureza do coração. Perceba que a todo momento, lá desde o Sermão do Monte, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o jovem rico, ele quer as suas riquezas. Ele se entristece com o convite de Jesus: vá, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Será que nós também muitas vezes não somos semelhantes ao jovem rico? Não queremos nos desfazer das nossas coisas? Não queremos deixar nada deste mundo e desta vida para seguir Jesus? É óbvio que Deus não pede isso a nós de uma forma tão enfática quanto foi feita ao jovem rico. Mas seguidamente nós estamos nos deparando com coisas que nos afetam e prejudicam o nosso discipulado. E vamos segurar isso tudo nas nossas mãos? Riquezas que a traça e a ferrugem corrompem? Ou vamos nos ater à palavra de Deus, a observar o perigo de sermos arrogantes, soberbos, de confiarmos nos nossos próprios esforços, méritos e riquezas, ao invés de confiarmos em Deus? Não podemos confiar nos nossos próprios esforços e méritos, senão teremos o mesmo triste fim daqueles trabalhadores da vinha que reclamaram dos outros trabalhadores que iniciaram depois e receberam o mesmo salário. Não. Viemos para servir, não para ser servido. Que Deus possa nos curar da cegueira que nós temos e que ainda dificulta enxergarmos aquilo que Deus deseja que possamos enxergar.
Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retomaremos com o nosso penúltimo estudo já do Evangelho de Mateus, os capítulos 21 a 24. Fique na paz do Senhor. Tenha um abençoado dia. Até o nosso próximo vídeo.